Olá, sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast. Estamos aqui para o episódio 3 da segunda temporada e hoje estamos com um estrategista de tráfego pago e crescimento no digital. É referência na criação de funis de venda, campanhas de alta performance. Ele também é o fundador da T-Connect. Temos aqui Thales Rosário. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo mais uma vez, por acaso. E vamos falar um pouco de marketing, tráfego pago, comunicação, funil de venda, tipos de funis. Estamos aqui, vamos compartilhar um pouco. Como que surgiu a ideia de ir para o Instagram e quanto tempo já tem trabalhando com isso desde o princípio? Cara, tudo surgiu quando eu tinha uma loja de roupa feminina e masculina. Inclusive aqui mesmo, aqui na Buraca, aqui pertinho, na Amadora. E eu criei todo o site, realmente eu e mais um coleguinha ali. E a gente na raça, criamos um site e aí eu fiz assim, tá tudo criado, tá tudo montado. Há quanto tempo? Isso eu tô falando um pouco mais antes da pandemia, 2018, 2019 ali, até o 2020. Então, aí o site estava pronto, a gente já fazia algumas publicações, eu não fazia a mínima ideia de o que era marketing em si, né? Marketing para mim era aquela coisa totalmente complexa, aquela coisa de faculdade, publicidade, propaganda, aquela coisa. E aí eu falei assim, temos que trazer pessoas. A gente já tem a loja física, agora precisamos trazer para a loja online. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco de marketing. Só que de forma mesmo de abrangente, uma forma realmente de 360. Então, toda a questão de copy, comunicação, design, web design e N profissionais que estão envolvidos ali no marketing. Só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia e tal, no meio da coisa ali, eu ainda fiquei segurando um pouco e tal, ainda tinha um pouquinho de caixa, mas chegou uma hora que já não dava mais, E aí, nesse meio percurso, eu falei, cara, vou fechar. Não tem como mais sustentar, já estava começando a tirar, porque quando eu abri a loja eu ainda trabalhava para terceiros, eu sou formado na área de logística, trabalhei por alguns anos na área de logística aqui em Portugal, então minha vida era muito assim, então eu consegui fazer um caixa para segurar, só que depois já teve um tempo que já não aguentei. Então, comecei a quebrar. Só que nesse meio que aqui a gente estava, meio que estudando marketing, aplicando, aí eu conheci uma pessoa que me apresentou o tal do marketing multinível. Olha, que aí por foi... acaso, isso eu até conheço. Conheço. O meu pai, eu acho que desde os meus 8, 10 anos já conhecia, trabalho com Herbalife e tal, mas eu não tinha muita noção. Eu também não. Eu conhecia Marte quando foi me apresentado o Marte, eu sabia que era isso. Né? Nem sabia dessa história de hoje em dia. Não, cara, mas assim, é o que eu digo, tem alguns males que vêm para o bem. Então claro. eu quebrei literalmente no meio disso, que eu fiz investimento, na época era coisa de Bitcoin, compra aqui um acesso, que outra pessoa vai gerenciar, vai entrar dinheiro semanalmente e tal, e até tava, só que eu falei assim, vou reinvestir, até que eu cheguei numa dívida de praticamente aí, arredondando, pouco mais de 150 mil reais. Ui! E aí quebrei literalmente, entrei em depressão, minha filha tinha acabado ali de nascer, estava novinha, e eu tinha pedido já para sair do trabalho para me dedicar totalmente à área de empreendedora, e para ser realmente empreendedor, né? Então me vi no buraco, cara, no buraco de verdade. E posso até falar que eu desejei a morte, sabe? Foi punk, foram meses assim, que se não fosse a minha filha, não fosse a minha esposa, eu nem sei. De verdade. Te entendo, em gênero e grau. Então eu não, eu fui procurar forças, né? Forças exterior, deixa eu entender. Como? Então comecei a abrir uma Bíblia, conheci o Kaiser, tem me aproximado de Deus, ele sempre falou muito de Deus, ele tinha tem um produto até hoje, não sei, não me recordo, já fazem 5 anos, que é o Iluminado. E aí, assistindo aquilo todo dia, eu comecei a ter intimidade com Deus, coisa que eu nunca tive, né? Sempre fui católico, né? Tal, no Brasil, mas não sabia nem ler uma Bíblia, de verdade, confesso. Então, comecei aquilo, e aquilo foi que me sustentando, me dando. E nesse percurso, aí eu comprei esse treinamento dele, que lá dizia de tudo. Aí já falava de tudo mesmo de marketing. Literalmente de uma forma mais profissional, porque até então eu estava olhando de uma forma... Olha no YouTube aqui, olha isso, não tinha comprado um treinamento específico para entender. Direcionado. Você foi pegando, sabe? Aquelas coisas na internet e tal. Eu não tinha essa sabedoria, literalmente, era por inocência. Então comecei, eram mais ou menos umas 100 aulas.
Só para encurtar, no momento que foi ali, foi tenso, minha filha me sustentando, minha mulher me sustentando de forma ali emocional, psicológica, financeira também, eu acabei me separando. Foi uma separação que não foi uma separação, sabe? Tipo assim, deixa eu sair um pouco daqui porque eu sei que isso está acabando pesando para outros pontos. Então eu saí e fui para casa de minha mãe. E aí eu comprei esse treinamento com dinheiro emprestado. O treinamento era R$700 praticamente, eu tinha ali 100, 100 e tal reais, depois pedi a minha mãe e comprei esse treinamento. Eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso aqui, vou estudar, no tempo de correr, tava na pandemia, tava tudo uma loucura e tal. Mas isso no Brasil? Não, tudo aqui em Portugal. Tudo em Portugal, tudo. E aí, naquelas 100 aulas, quando chegou ali na 50, apareceu o tal do tráfego pago. Só que era tráfego pago, que o produto dele em si era muito voltado para encapsulado, afiliado em si. E eu nunca gostei, não sou contra quem faz, maravilha, mas eu nunca me identifiquei. Então, quando chegou ali, eu falei assim, cara, esse negócio é interessante, porque eu sempre fui dos números. Desde moleque, eu vendia a prova, eu era na escola, sabe, para matemática, física, eu sempre fui muito dos números. E eu estudei também muito isso. Eu ia fazer até engenharia de petróleo e gás, né? Sou formado em petróleo e gás no Brasil. E aí, aqui não rola, então. Mas, então, isso foi muito... números, para mim, foi muito tranquilo. Fácil. Então, eu falei, bacana, deixa eu entender isso aqui. Eu comecei a estudar, e, de repente, isso, É o que eu digo, eu não me escolhi o tráfego acabou me escolhendo. Porque eu estava ali, mas eu estava, sabe? No buraco. E vamos ver, o que vai rolar? A parte boa é que quando tu tá no buraco, não tem pra onde tu descer. Não tem e aí, mais. ou seja, é um momento que daí tu só tem a opção. Quando tu chega no fundo do buraco, tu só tem a opção. Exato. Subir. Exato. E aí tu começa. Exato. Tu acha uma coisinha aqui, às vezes tu se agarra em outra, propriamente em um filho, daqui a um pouco um curso, pra poder subir. Foi punk, porque, eu vivi... Nessa ida minha de Portugal já são 16, 17 anos. E eu vivi por muitos anos sozinho, entre aspas, no Brasil, e não me sentia como eu me senti naquela temporada. Com a família toda aqui, com todo mundo aqui, com tudo. Foi uma das piores e melhores temporadas, assim, da minha vida. E, enfim, voltando, Portugal, tráfego pago. Quando eu estava ali, eu falei assim, vou me dedicar a isso aqui. E aí comprei um outro treinamento, também com dinheiro emprestado. Consumi ele em um treinamento, sei lá, tinha umas, acho que não tinha mais de 100 aulas, não tinha. Eu consumi ele em 2, 3 dias. Nossa, literalmente comeu. Nessa época, como é que acontecia? Minha mãe é casada e vivia aí ela e o marido. Aí minha mãe tem uma loja também, até hoje, tem uma loja só de feminina. E ela era na primeira loja. E na loja nessa tinha um sótão. E aí eu ficava lá em cima o dia todo. Por quê? Para não atrapalhar o meu padrasto. Porque às vezes ele tem o trabalho dele tem folga rotativa, né? E você sabe, você não quer incomodar ninguém. E ali eu ficava. Quantas vezes eu chegava às 5 horas da manhã, às vezes nem ia, dormia, que era lá o estoque. Lá era o estoque de roupa. E foi aí que começou, cara. Foi aí que minha trajetória de fato começou. Foi quando eu conheci o Thiago Tesma, que é um dos maiores referências assim, de tráfego pago. Principalmente nessa época ele era muito Google Ads. Aí eu vi a galera falando, Pedro Sobral, quem é? Aí conheci, e aí não perdia. Toda terça-feira estava lá, todas as aulas, tudo do Thiago, e foram duas pessoas assim que sempre foram mentores na minha vida. Então, eu sou cria da comunidade Sobral, eu conheci realmente, de fato, foi lá que tudo começou, a minha trajetória de aprender, de estudar, ter mais segurança, gerenciar e, sabe... fazer realmente o tráfego pago na minha vida acontecer. Eu entrei ali, era mato ainda. Hoje já está maravilha, hoje já tem meio muito treinamento. Hoje em dia tu chuta e aparece. Eu abri a plataforma, demorava 10 minutos só para ela começar a abrir, que direto eu colocar. Mas para em resumo assim, foi assim que o tráfego pago apareceu na minha vida. E daí, depois que apareceu o tráfego pago, aí como que daí tu conseguiu começar a se erguer? Qual foi os primeiros passos? Aí tu foi achando um cliente? Qual foi o passo a passo? Na minha cabeça era o seguinte, eu vou abrir uma agência de marketing. Por quê? Porque eu sempre fui curioso, cara. Isso é uma coisa que eu gosto muito em mim, que eu sou um cara estudar, literalmente. Eu sou focado nisso. Minha vida é estudar, eu estudo, sabe? Nossa, muito. E eu estudo e aplico. Então, como eu entendi um pouco de Photoshop, edição de vídeo, aí comecei a estudar um pouco de marketing e tal, aí tráfego pago, eu falei assim, eu vou abrir uma agência
e vou começar a fazer meus primeiros dinheiros, porque não tinha, né? Não tinha trabalho, não tinha nada, estava de favor, na casa da minha mãe e do meu padrasto e tudo, e eu falei, pronto. Aí comecei, aí quem foi meu primeiro cliente? Minha mãe. Boa, justo. Mas aí o que eu fiz? Eu vou fazer um jabá, né? Olha, vamos fazer uma troca aqui. Você me aluga aí em cima, eu já estou aqui já tomando de ousadia, para não ficar elas por elas assim e tal. Eu vou fazer o trabalho para ti. Eu aprendo. Você, e aí tal, para quê? Era também da forma de casa, né? Na casa dela, despesa, aquela coisa toda, sabe como é que é? Ah, eu sou filho, tá? Mas eu não gosto muito, sou péssimo assim para incomodar a pessoa, meu Deus. Então foi nesse momento então que tu começou. Minha primeira cliente. Que tu abriu a T-Connect. A T-Connect. E chamava-se T-Connect Digital. E por quê? Porque eu criei o nome. Pô, da onde que vai? T, Thales, beleza. O T de Thales. Connect, Thales vai conectar você ao marketing. Olha, e foi assim. Toda uma história. E hoje tudo mudou, mas a base sempre foi assim. Aí comecei, aí apareceu um cliente, fazer um design, fazer uma edição de vídeo, coisa básica, feijãozinho com arroz e tal. Só que chegou um momento em que aí foi quando eu realmente parei para estudar tráfego de verdade. E eu falei assim, é só isso que eu vou fazer na minha vida. E aí não fiz mais nada além do que isso, até o dia de hoje. Que maravilha. E eu fiquei sabendo aí que tu andou trabalhando com algumas pessoas importantes aqui de Portugal também, com a Suzana, também tem o irmão do... Eu trabalhei com o Marcel, com a Lara, que é o irmão do Jota. Trabalhei com uma galerinha bacana aqui, trabalhei com diversos especialistas, né? Trabalhei com empresas também. Minha área sempre foi negócio local, lançamento e perpétuo, né? O forte sempre foi ali muito lançamento. Então, eu posso ser bem sincero contigo, óbvio, às vezes a gente desenvolve um lado e é difícil às vezes tu desenvolver todos os lados. E a primeira vez eu acho que eu ouvi a palavra lançamento, eu acho que deve ter sido em algum momento do Pablo Marçal. Que tem os lançamentos e tal, mas até hoje eu nunca parei para entender o que é exatamente um lançamento. Eu vou falar para ti, para quem está em casa, Lançamento, gente, é nada mais que 3 coisas, tá? Movimento, é distribuição de conteúdo, é todo envolvimento, é todo relacionamento entre a pessoa chegar no seu perfil, passar a seguir, ou as pessoas que já seguem, você faz todo aquele movimento. A segunda fase é a criação de lista, é a captação para você ter um contato mais rápido, mais próximo, é aquele famoso lead, entende? E a terceira é a oferta. Acabou. Thales, mas tem lançamento e lançamento? Sim, tem diversos tipos de lançamento. Tem um lançamento interno, externo, semente, relâmpago, tem uma carretada, mas... Este é o momento que você está falando grego. Mas de uma forma bem simples é isso. É movimento, lista e oferta. Acabou. Isso é um lançamento. Que ele tem início, meio e fim. Só que tudo começa de fato no movimento. Thales, eu estou fazendo um movimento para fazer um lançamento daqui a 60 dias. Você já começou o lançamento. Só que, de fato, o evento começa, que é a oferta, no caso a oferta, ali no momento que você diz, olha, o Pão-de-Cast vai abrir uma turma para fazer um treinamento aqui e tal. Aí já começa. Você começa a captar as pessoas para você ter aquele momento de repente, você vai fazer um semente que conduz nada mais do que você ter ali basicamente 20 dias de captação de lead, depois uma live, que é uma CPL, né, que é nada mais um conteúdo de pré-lançamento, para que no final você diga assim, pronto, agora eu estou abrindo o carrinho, a oportunidade de você ser meu aluno, ser minha aluna. Olha que maravilha, gente do céu! Isso é um lançamento, né? Eu estou simplificando demais. Sim, aqui, claro, com certeza, porque senão daí a gente senão daí tu vai ter que começar a trazer um livrinho e a gente vai começar a estudar aqui. Mas aí sempre foi muito a minha área, muito, já fiz muito lançamento. Que maravilha! E desses teus produtos, quais é o que tu mais gosta? É o lançamento? É o que... Se você perguntasse ao Thales de praticamente 2 anos atrás, eu ia falar assim, pronto, eu sou forte no tráfego pago, então, ou seja, o Google Ads, Meta Ads para negócios locais e lançamento e perpétuo. Quem é que é Thales hoje? Eu sou a pessoa que é os seus olhos.
Eu sou hoje, quando eu falo que eu sou estrategista de tráfego, é exatamente isso. Eu monto toda a estratégia de ponta a ponta do que a gente quer naquela fase do teu negócio. Então, esse no caso é o teu método ARV, que é assim que se chama? Audiência, relacionamento... Como que funciona? Exatamente. São as cadeias do que você... Isso aqui está muito dentro do tráfego. Audiência é quando eu apareço para alguém, é quando eu busco, eu compro dados da ferramenta... Meta Ads, Google Ads, YouTube, Instagram, TikTok, o que seja, eu compro esses dados e coloco ali um determinados conteúdos do que eu desejo para que aquela pessoa passe a me conhecer. Quando ela passa a me conhecer, automaticamente ela me dá a oportunidade. Nunca esqueça disso. Você que é criador de conteúdo, você que é especialista, não importa. Todo mundo que apertou o botão de te seguir, ela está te dando a oportunidade de você se apresentar para ela. De uma forma agora, aí já entra nos parâmetros o tal do funil de consciência. O não consciente, o consciente, o totalmente consciente, para que ele saiba de fato que a tua solução realmente vai solucionar na vida dele. Então é daqui que começa. Aí o próximo vem o relacionamento, que é o de fato, eu vou entregando, vou agregando valor na sua vida. Eu vou distribuindo, olha, essa caneca aqui para você tomar um café, tal. Olha, eu vou te oferecer aqui esse emblema. Eu vou criando uma afetividade com você. Depois a gente tem o venda, é quando eu te faço de fato a oferta. E aí, quando eu entendo esses 3 pontos, e eu acerto, que é isso que a gente fala de performance. Quando eu acerto a mão, o que é que cabe a mim agora? Escalar. E eu posso escalar de 2 modos. Se eu sei que eu estou falando exatamente com você, que tem de entre 25 a 45 anos, que mora em Lisboa, que gosta de conteúdo fala sobre marketing, alta performance, que fala sobre futebol, que fala sobre o mercado da indústria de futebol, de esporte, e eu começo a agregar para você é a pessoa, aí uma taxa de a cada 10, 2 compra, eu acertei, certo? Oi, tá alta essa taxa aí. Pronto, quando eu tenho a união desses 3 pontos, dessas 3 fases, aí eu vou escalar. Aí vamos entrar no que tipo de escala. Eu tenho uma escala horizontal, é quando eu vendo para mais gente, assim, que está ali, ou mais vezes para você mesmo, ou então quando eu entro na escala vertical, que aí eu realmente abro ainda mais para outros produtos, para outra audiência, para e vou fazer um MVP. Entende? Então, quando eu falo o método ARV, é exatamente isso. Mas ele é hiper focado para o tráfego. É tudo fluxo de tráfego. Sim, claro. Aí a gente tem os nossos pilares, é que eu sempre digo. Qual é o pilar? Os pilares que o Thales fala, os pilares que o Thales trabalha, que é o funil, é a comunicação e é o tráfego. É por isso que eu sempre, quem não me conhece na internet, vai lá ver, eu tenho um pouco de seguidor, mas quando não me dá tanta credibilidade, está tudo bem. Por quê? Porque eu sou o cara muito do bastidor. Mas quando a pessoa passa a me coisa, cara, e não é a soberba, não, é porque é muito simples. É muito simples. Vamos lá. Vamos dizer que você tem um produto, um único produto, em que você quer vender, tá bom? De uma forma digital. Beleza. Cabe a você a pensar aqui de comunicar e depois ofertar? Ou eu penso de forma que eu tenho todo o meu produto, eu pego ali, se eu tenho 5 módulos, eu pego dois conteúdos do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, eu tenho o quê? 10 tipos de conteúdos para distribuir para os próximos, de repente, 45 dias. Aí, só em 45 dias ainda. Então, percebe que o funil é nada mais do que eu criar uma bolha de conteúdos, um arsenal de conteúdos direcionando específico. Conexão, quebra de objeção, garantia, autoridade. Isso aqui está na comunicação. Então eu vou criando o funil para quê? Para que você vá ultrapassando, passando até quando eu chegar assim, ó, o carrinho está aberto. Olha, vem aqui que eu vou fazer uma imersão para você entender como é que funciona meu produto, como é que realmente o meu método. Então, esse movimento, quando eu crio um funil, olha, eu quero um funil de isca, é nada mais para você o quê? Criar a lista. Sim. Ponto. Eu pego um percentual se eu tenho um treinamento, eu pego ali 1% do meu treinamento
e gero de fato valor para aquela pessoa que está me dando os seus dados, eu estou só aumentando a minha lista. Ah, faz sentido. Tá entendendo? O que é depois? Se eu estou agregando valor, aí depois cabe essa pessoa fazer o quê? Comprar de mim. Como é que eu acelero isso? Com tráfego. Eu pago a plataforma para aparecer. Esse lance de tráfego, conforme eu te falei antes de ligar as câmeras, na real, eu me sinto um bebê que nem engatinha ainda pro Instagram. E eu vi, sim, que é possível, isso em vídeo do Instagram, que tu também já deve ter visto, daqueles que tu direciona, se tu quiser para uma pessoa específica ver um tráfego pago, que daí tu coloca todos os dados daquela pessoa, por exemplo, o Walter, por exemplo, tem 41 anos, então tu vai colocar de 40 a 42. Ele gosta de futebol, ele gosta de podcast, e isso eu vou ver. É mais ou menos esse, então. Tá certo. É mais ou menos. Você já está no caminho certo, você já entendeu? Agora eu vou clarificar ainda mais, para ficar simples realmente. Vamos lá. Nós, tanto aqui como a produção, cada um de nós somos um ID dentro da internet, dentro ali da rede social. Por mais que a gente colocou nosso nome, nosso sobrenome, nossa idade, nossa data de aniversário, se a gente é casado, se não é casado, se tem filho, dados demográficos. A gente tem o ID. Ele não sabe que de fato é você, ele sabe que você faz parte, que é aquele ID, que é um código que eles lá dentro têm. O que acontece? Você vai dar a primeira coisa é o quê? Seu dado demográfico. Seu e-mail, seu nome, seu telefone, certo? Quando você entra na rede social, o que você vai fazer? Colocar seus dados, tu não coloca teu nome, tu vai direto pro e-mail e senha, login e tal. Pronto, beleza. Maravilha. Você já está na caixinha dos dados demográficos. Agora você vai acessar o Instagram, o Facebook. O que você vai fazer? Você vai viver ali dentro um pouco. Você vai curtir uma foto de alguém, você vai curtir um conteúdo, você vai ver um meme, você vai ver uma coisa engraçada, vai aparecer coisa do teu interesse, que pode de esporte. Então a gente já está entrando o quê? Interesses. Certo? Só que você tem um interesse? Não, você tem diversos. Não, é só um, claro. Pronto. Qual é o outro que a gente vai saber? A gente só vai saber não, né? Que lá dentro você vai estar na terceira caixinha, que é o comportamento. Você é uma pessoa que gosta mais de vídeo? Você é uma pessoa que gosta mais de carrossel? Você é uma pessoa que gosta mais dos stories? Você é uma pessoa que gosta mais do Reels? Você é uma pessoa que gosta mais de conteúdos de leitura? Você é uma pessoa que gosta de mandar, escrever na caixinha de pergunta? Você é uma pessoa que compra na internet? Quanto tempo? Você é uma pessoa que viaja e sai marcando onde você está indo? É comportamento. Então, tráfego pago, de fato, eu compro esses dados e eu monto dentro para o meu produto, a minha oferta, o meu avatar, o meu persona. E aí eu compro micros dados para eu o quê? Aparecer de fato para você. Um exemplo, eu vou lá e digo assim: se você está em Lisboa e gostaria de participar de um treinamento aqui no futebol comigo e o meu time, eu te convido a você se inscrever aqui, que o meu time comercial vai chamar você em 5 minutos e a gente vai marcar para você vir treinar conosco. Pronto. Só que aí, se eu falar para uma mulher, aí eu falar para um homem, aí eu falar para um idoso e falar para uma criança, eu estou falando com quem? Tu não tem um endereço fixo, é que mesmo coisa que querer colocar num GPS uma localização de um aeroporto, de uma rodoviária e de um shopping. Exatamente. Ele vai ficar perdido, ele só vai para um. Exatamente. Então, nem a própria ferramenta, a plataforma vai entender, pô, isso aqui é para quê? Por quê? Porque você deixou de forma ampla. Mas se eu chego lá e digo assim, olha, eu quero aparecer na localização aqui de 10, 15 quilômetros para um homem de 18 a 45 anos, que gosta de futebol, que é atleta, que está ali no interesse de esporte, a minha chance aumenta. Significa que vai dar 100% certo, Otávio? Não. Mas a chance aumenta. Isso é tráfego pago. Eu pago a plataforma para aparecer para as pessoas certas. Então, acelera a minha comunicação. Se eu acelerar a minha comunicação, eu tenho 2 pontos. Ou eu acertei, ou eu errei. Qual é a minha terceira? Ajustar. Claro, porque daí se tem alguma coisa, tu vai lá, dá uma ajustadinha, e aí é onde entra
propriamente a forma que tu vai falar com o público, porque às vezes tu pode falar literalmente, sei lá, esse telemóvel aqui, e aí tu tá falando para alguém que nem gosta de telemóvel, ela nem vai ter um telemóvel para poder verificar. Então, ou seja, tem que ser específico também. O que tu vai falar tem que ter um objetivo. Exato, tem que ter uma congruência. É por isso que muita gente tem certa dificuldade, e está tudo bem, com comunicação. A pessoa acha que comunicação é nada mais do que abrir uns stories e do que falar. Não, a comunicação está com o teu objetivo naquele momento. Um exemplo. Gente, olha aí. Comunicação, de fato, é isso. Comunicação é eu saber exatamente o que eu quero do outro lado. Qual é o teu objetivo? É por isso que eu bato muito na tecla do performance. Eu trabalho com performance, minha equipe trabalha com performance. A gente olha para performance. Uma pessoa chega lá, um empresário, eu quero contratar a T-Connect, desejo aqui fazer um lançamento. Tá, vamos lá. Que lançamento você já fez? Qual é a sua experiência de frente para a câmera? Com que você fez o lançamento? Quantas pessoas você captou? Quantas pessoas apareceram na sua CPL? Para quantas pessoas você converteu? Quantas pessoas de fato estão na sua lista? Qual é a sua tática? Eu começo a fazer perguntas. Porque com isso eu começo a fazer um diagnóstico e eu monto minimamente uma release. Eu monto mais, gente, o negócio dele aqui está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Eu vou encontrar agora que está o déficit e eu vou encontrar as frutas mais baixas. Claro. Olha bem agora que é a questão da comunicação. Se esse expert tem uma taxa de venda de 5% e ele foi lá e teve uma captação para 1.000 pessoas e ele vendeu para 5%, ainda faltam quantas para vender? Para ele ofertar? 95%. 95%. Porque eu vou captar mais pessoas de fora se eu já tenho aqui as pessoas do 95% para realizar a mesma oferta? E aí, no caso, dá uma mudada. Muda tudo. Porque eu já tenho uma base. A fruta baixa é exatamente isso. Aí que entra aqui o poder da comunicação. Tá. Se eu vou comunicar para as pessoas que não me conhecem, eu não posso dizer compre de mim. Exato. Faz sentido. Isso é o poder da comunicação. Eu tenho que dizer, eu sei que esse produto é para você, mas talvez não seja no momento agora. Claro. Deixa eu te explicar como é que é a funcionalidade dele, a garantia. Como é que você pode encontrar? Quais são as condições de pagamento? O que de fato ele pode minimamente hoje solucionar na tua vida? Isso é comunicação. Mas quando eu vou agora para a pessoa que já conhece, eu digo assim, é só hoje, mais uma vez eu estou aqui te dando a oportunidade. Está aqui. Eu faço um envio grátis. Envio por minha conta. Só basta você comprar. Aí muda a história. Por quê? A pessoa já sabe tudo daquilo. Tá entendendo? Sim, daí tu, na real, tu só foi lá e deu uma adoçada. Tipo assim, é como se fosse fazer um café. Faltou um pouquinho de açúcar aqui. Tu vai lá e coloca um pouquinho. Nossa, agora ficou ótimo. É sim. E é o que falta pra pessoa. O que você pegou é maravilhoso. Olha a analogia. Imagina, tá aqui. Temos aqui a nossa produção. Imagina que entrou agora uma pessoa que não faz ideia do que a gente está falando. Mas a gente está aqui conversando. Será que a gente introduzir ela na conversa, ela vai pegar rápido? Não, eu demorei para pegar. Agora é que eu tô começando a entrar no papo, gente. Então, isso é o quê? Os níveis de consciência. O poder da comunicação, a comunicação de fato, é exatamente isso. É você entender o que seu público está, em que fase ele está e o que você deseja. A performance é o teu objetivo. Ótimo. Agora eu tô começando a gostar dessa história. E depois, por exemplo, desse trabalho que tu faz assim, qual é, por exemplo, se tu for, vamos supor que tu comece vendendo um produto, um clube de futebol, por exemplo. Esse clube de futebol, por exemplo, tu quer encher um estádio, mas qual o procedimento para te chegar nessas pessoas? É o mesmo procedimento, vocês que gostam de futebol, é de graça. O teu objetivo é só encher o estádio. Sim. Tu vai só nas pessoas e dar uma adoçada ali para poder trazer aquele cliente para ti. Então, ou seja, quando tu começa a ir direto ao objetivo, fica um pouco mais fácil. Claro.
Eu nunca, de fato, eu trabalhei com estádio de futebol, coisa mais outra. Já trabalhei com especialista na área de esporte. Uma delas era também expert para ela, era mentora, coach de profissionais, jogadores de futebol. Mas olha bem, nunca trabalhei e eu vou começar agora a pensar as possíveis chances maiores de acontecer. Com toda certeza, todo time, todo clube de futebol ele já tem uma legião. Claro. Pronto. Algo tem. Tá bom. Agora vamos pensar que esse jogo é em um sábado, às 4 da tarde. Certo? Certo. E que a maioria sabemos que o final de semana é um momento muito família. Claro. Começou a compreender? Se eu convido você que gosta do meu time e eu digo assim, ó, o futebol é às 4 da tarde, é gratuitamente, e eu tenho um espaço para ti, para tua esposa e para teus filhos. Pronto, tu levou todo mundo. É uma quebra de objeção. Outra quebra de objeção eu tenho estacionamento, é gratuito também. Ou seja, tu passa a tua mensagem para as pessoas e tu consegue literalmente passar o contexto e fazer as pessoas comprarem a ideia. Exatamente. Porque o objetivo sempre é comprar a ideia. Nada mais. Porque a pessoa tem que aceitar aquilo que tu está propondo. É isso, é esse ponto. Quando você pegou aqui o ponto do estádio de futebol, eu vou partir para a pessoa que é casada e tem filho, eu vou partir para a pessoa que é casado e não tem filho, eu vou partir para a pessoa que é solteiro, eu vou partir para pontos de quê? Que se eu consigo chegar lembra das frutas baixas? Se eu consigo chegar na fruta baixa, ele também tem a chance de chegar nas frutas baixas dele. Claro. Então eu faço uma cadeia de passa-repassa. Agora eu entro o quê? Para que eu acelere a chance e eu acelere, ou melhor, que eu consiga tentar bater minha meta mais rápido. Escassez, benefícios, garantias. Você quer realmente, de fato, estar aqui às 4 horas da tarde para você presenciar esse futebol, esse jogo que vai ser realmente um marco aqui para todos nós? É o seguinte, só tem apenas 50 cadeiras. Para você estar aqui pertinho dos jogadores. Tem que se inscrever agora. Ou seja, quanto mais rápido a pessoa se inscreve, mais o teu objetivo é concluído. Isso é nada mais do que gatilhos. Eu estou mentindo? Não. Eu só estou despertando em você. Eu estou te dando clique. Levando em consideração que por mais que seja... voltando ao assunto, a gente estava falando ali já que a gente entrou no assunto futebol, por acaso, há um pouco tempo atrás, eu descobri que tem um jogador que era do Manchester United, o Evra, que justamente ele comprou, ou parte, do clube do Estrela da Amadora. Eu não sei se tu... Não. Eu sou de futebol. Tá falando de futebol. Jogar bola ainda. Só a parte... E por acaso, vamos supor que esse clube de futebol é aqui próximo, tá, por exemplo. E se eu quero trazer alguém de Cascais, eu posso chegar lá. Não quer dizer que a pessoa vá comprar, minha ideia, obviamente. Mas a gente pode anunciar para 97% do mundo. Alguns não, por questões políticas, questões mais profundas que não vale a pena falar aqui, que são censuras e tal, mas... Sim, claro, faz sentido. A gente lá, a gente tem como optar de anunciar para o mundo. A gente vai lá. Em específico. Significa que a gente vai alcançar tudo? Não. Por quê? Vai determinar... Eu vou tentar simplificar, tá? Toda ferramenta, ela não é disputada para aparecer por quem paga mais. É um leilão, mas não é o leilão de quem paga mais, é o leilão de qualidade. Quem é que determina a qualidade? Os usuários. Depois a gente entra pela janela, pelo tempo de janela, que é o quê? Nada mais. Quanto tempo a população passa na internet? Hoje é a média de 6, 7 horas, a média, tá? É sério isso? Hoje é a média. É a média. Não, gente, é sério. 6, 7 horas por dia. Por dia. Só que isso a gente está falando de uma forma bem ampla. Só que às vezes você passa mais na madrugada, às vezes você passa mais pela manhã, aí às vezes você passa mais no outro dia sim. Aí às vezes eu apareço para você hoje, eu só vou aparecer daqui a 7 horas e talvez. Se eu te falar, tu não vai acreditar. Eu acho que eu comecei aí, tá com 1 ano atrás, mais ou menos.
Sabe quando tu percebe que tu tá passando muito tempo na frente do Instagram? Quando eu olhei ali que eu tava com 2 horas e 30 minutos em média por dia, eu falei assim, desculpa, mas não é meu objetivo. Nessas 2 horas e meia eu posso ler um livro. E aí foi onde eu comecei e eu troquei literalmente o Instagram pelo livro. E eu li nesse projeto aí, o ano passado, eu li 41 livros, justamente porque eu troquei. Mas eu deduzia que fosse na casa de 2 horas por dia e não 7. Tanto é que hoje, se tu for olhar meu Instagram, a média de tempo que eu passo não passa de 30 minutos diário. Porque eu decidi que aquilo... Tanto é que isso até acabou, por isso até eu estava falando contigo, que isso até acabou me afastando um pouco do Instagram, justamente porque eu olhei o meu tempo gasto e gente, esse meu tempo não está sendo produtivo. Não tá sendo. Então, ou seja, às 6, 7 horas, gente, esse povo está produzindo Instagram, gente, está trabalhando por Instagram sem trabalhar. Exato. Eu tenho é porque está desatualizado, né? Todo ano a gente faz um levantamento que tem um site que disponibiliza realmente, de fato, os dados globais e quantidade de pessoas que tá nas redes sociais, que tem acesso à internet, entre a cidade grande, entre a cidade rural, percentual de mulher, de homem, até a quantidade de pessoas que passam, no telefone, ou tem quantidade também que passa no computador, no desktop, tudo isso está desatualizado, a gente ainda não fez essa atualização, mas até então o crescimento de 2023 para 2024 era de 1,8 bi. Tá? Então, só isso aqui é uma quantidade bacana, uma quantidade absurda. Estamos falando de, sei lá, eu acho que hoje, estamos a 8 bilhões de pessoas. Estimativa. A gente está falando de 3 bilhões já de pessoas acessando a internet. A gente não vai muito longe. Está crescendo. Eu vou te falar um dado aqui. A minha mãe tem 79 anos. Peraí, deixa eu te dizer, 1 ano atrás, então, para não dizer 6 meses atrás, a minha mãe não sabia atender um telefone. Exato. Eu descobri que com o podcast, minha mãe ainda está no Brasil e tudo mais, com o podcast a minha irmã pegou o ano passado, deu um telefone para ela, e no que ela deu esse telefone para ela, ela não sabia atender a chamada. Agora eu fiquei sabendo que eu está assistindo os podcasts pelo celular dela. Então, ou seja, tá quebrando barreiras, gente. Estamos falando de uma pessoa de 79. Eu vejo às vezes no dia a dia pessoa com 90 anos mexendo no Instagram e tudo mais. Gente, como assim? E realmente as pessoas estão aderindo muito. É uma febre. Não. O que você falou aqui pega um ponto muito do algoritmo. Eu não sou um expert de entender o algoritmo, eu uso ele ao meu favor, né, quando a gente faz todo o trabalho. O algoritmo ele tem alguns pilares que ele utiliza para chegar a você. Por quê? O objetivo do Instagram, do Facebook, do TikTok, qualquer rede social é o quê? Reter. Quanto mais tempo você passa lá, mais dinheiro eles ganham. Porque eles ganham com a quantidade de acesso e o tempo. É tipo o view, no caso. É o AdSense lá do próprio... há um tempo atrás, 2018, eu criei um canal no YouTube e lá eu comecei a gravar. Eu trabalhava como Uber no Brasil. Sim. E eu comecei a gravar as minhas corridas. E aí eu perguntava para os clientes quem queria participar. Eu pedi autorização na gravação mesmo. Sim. Autoriza que isso seja postado. As pessoas diziam sim. E eu comecei a postar. E lá, aquela vez lá, eu descobri que se tu tivesse a partir de 1.000 seguidores e 4.000 horas visualizadas, tu ganhava começava a ganhar valores em dólares. Eu nunca fui muito à frente disso, porque eu até bati aqueles dados ali, mas eu não mantive aquilo. Então, ou seja, é a mesma espécie de AdSense que é pago pelo YouTube. Não com a mesma ênfase, mas... Isso é o que ele faz. É uma maneira de gratificar você a fazer com que a empresa vá subindo de equity, vá subindo de valor. É como literalmente, quanto mais uma página mais visitada, ela é uma página, não deixa de ser uma página. Exato. Vamos lá. Eu não sei de fato, exato,
é bem específico, mas vamos lá. Quanto mais pessoas estão acessando o Instagram, o que ele tem? Mais anunciantes. Quanto mais pessoas estão acessando o YouTube, o que ele tem? Mais anunciantes. Porque eu só começo a pagar quando eu apareço. Eu coloquei lá 100 euros para gastar naquele dia para aquelas pessoas, tal, com aquilo tudo. Se não aparecer, não gasta. Ele não tem com o que me cobrar. Ele só vai me cobrar se ele me der o que eu pedi. Então, por isso que ele faz que modo de gratificação que você crie conteúdo, que você gere audiência, que você traga pessoas para realmente manter a linha dele ali de retenção. Pessoas entrando. Aí, quando a gente está falando de média de 6 horas, você passa 2, outro passa 3, outro passa 4, outro passa 10, outro passa 2. E é o que eu tenho? Constância de tráfego. Ai, faz sentido. Gente, eu tenho uma amiga, Letícia, que por acaso, quando eu olhei o Instagram dela um certo dia e eu vi 11 horas ali, eu falei, gente, tu tá trabalhando pro Instagram. E ela, não, é porque eu vou pra escola e tal. E gente, 11 horas, então, para trazer para uma média dessa, estamos falando aí de adolescentes e tal. Isso, então, a média deve ser por conta disso, que as pessoas ficam o tempo todo. Dopamina. E aí, quando eu falei do algoritmo, ele tem exatamente isso. Ele sabe os seus dados, ele sabe o seu interesse, ele sabe o seu comportamento, só que, além disso, ele sabe do que você está querendo naquela temporada. Se você observar, eu imagino que no teu algoritmo do Instagram, vou dizer que tenha um pouco de entretenimento, esporte, meme e talvez também podcast. No meu Instagram tem bastante desenvolvimento pessoal. Pronto, que você também... tem bastante... Mas o desenvolvimento pessoal voltado para ali mais para o esporte? Não, mais voltado para o mental. Para o mental, porque como é uma área que eu procuro bastante, e eu compartilho, e até mesmo a minha esposa, eu acho que nos últimos 2 anos, eu acho que eu devo ter mandado aí pelo menos literalmente de vídeos para melhorar o comportamento, isso e aquilo, às vezes pequenos erros que a gente comete no dia a dia, e às vezes uma forma de eu contar para ela algo que eu vi de errado, eu vou lá e eu mando. Pronto, então vamos lá. Só por aqui, quais os interesses que você tá? Psicologia, comportamento, sim, tá? Psicológico e psicologia e pessoal, aí vem para outras coisas mais específicas, filhos, comportamento com filho, com mulher, com vida profissional, não é? Já viu quantos interesses você já tá? O que cabe a ele? Quem é que agora acabou? Manda mais. Foi lá, o Wilton lançou agora um vídeo falando sobre comportamento com a pessoa que está sofrendo de TDAH, que ainda não descobriu isso, não sabe ali, tal. Como é que os 3 princípios para você começar a se diagnosticar como TDAH. Aí aquele vídeo começou a bombar. O que ele faz? Opa! Pum, pra ti. A gente brinca, né, que na real o Instagram ele lê mentes, porque às vezes eu tenho a impressão que ele lê de verdade. Não basta só as informações que tu passa, mas tem momentos que às vezes tu não chega a falar nada pra ninguém. Eu tô com fome, velho, do nada te apareceu um hambúrguer, parece tadã! E eu, gente do céu, como assim? Porque também o algoritmo está cada dia mais. E hoje as empresas, as criadoras de plataformas, techs, eles têm uma área só de psicologia. Ele tem profissionais lá cada vez mais para trabalhar nesse... Sim. Aí ele faz estudos para... Mas então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, ó, por exemplo, quando a gente assina lá, você deseja que o Instagram destrua a sua vida? Sim! Não, isso não. Quando você assina lá, diz que tu aceita baixar ele, no caso, tem aquelas letras miúdas lá, e o nosso telefone, ele tem um alto-falante. E quando eu falo alguma coisa aqui, para ti, aqui assim, por exemplo, ele tem o poder de literalmente usar isso para poder me jogar alguma coisa ou não? Essa pergunta eu vou passar para quem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Isso, eu acho que isso é um mito. Ó, produção. Isso é uma coisa discutível. Pode ser que seja verdade.
Eu te confio que sim. Eu não posso dar certeza, isso Aham. de fato, mas isso foi. Já apareceu diversas perguntas na mesa sobre se é verdade, não é verdade, é mito e tal. Mas assim, eu acho que sim, cara. Pelo menos quando você tá com ele aberto. Alguém já leu de verdade o contrato do Instagram? Eu nunca. Não. E o que eu me lembro, não. Deve ter alguém aí meio que, sabe, gosta de. Mas... Quando você está com a ferramenta ali, o microfone está sempre ativo. Exato. Se você Então- estiver utilizando, Por- falando alguma coisa, provavelmente ele está captando e aquelas informações vai ser usadas. Exato, por isso que eu pergunto, porque às vezes tem vezes que tu fala assim, nossa, velho, eu tô cheio de fome. E aparece. Velho, quando tu vê literalmente e aparece, e daí tem os gostos ainda. Velho, e ele... Mas aí entra como um comportamento que você já comprou. Sim, porque daí, ou seja, mas, Aí ele, já entra mas ele escuta tipo assim, ó, tá com fome, vamos mandar comida. Pede fala aqui embaixo, comenta aí vocês se de repente boa. escuta, se já aconteceu isso contigo. Comigo acontece constantemente, mas é meio hilário, cara. No futuro vai ser isso. Com certeza. Eu não sei, eu Já literalmente... vai ser além, porque tem um chipzinho aí que eles estão planejando, né? E vai ser pelo pensamento. Ixi. Você pensou, já vai te entregar. Já Você tá lá. pensou. Ei, nossa, mas isso é... Mas isso é interessante, cara. Isso é Não, com interessante. certeza. É porque assim, né? Hoje em dia a privacidade cada vez vai ser menos, né? Quer ter privacidade, nem acessa a internet. Literalmente. Infelizmente, ou felizmente, né? Para muitos. É que assim, ó, dependendo do teu ponto de vista, é assim, ó. É ruim, por um lado, porque tu fica exposto, mas, velho, é aquele lance também que eu tenho um critério, quem não deve não teme. Exato. Ou seja, velho, se tu não tem nada a dever, óbvio, se tu cresce um pouquinho mais e tal, mas, velho, vamos pegar o exemplo, vamos voltar de novo no Pablo Marçal. Gente, para que pessoa mais exposta que o Pablo Marçal? E o que causa de mal a ele? Então... Eu sou muito do lance de, tipo assim, use a internet como um meio, uma ponte, para quase tudo. Para estudar, uma ponte para você aprender, coletar e divulgar, uma ponte para você vender, que ela faça literalmente que você use a rede social como uma ponte. É assim que eu penso. Eu vejo como a internet é um meio. Muita gente olha para a internet como se fosse um bicho de fim. 7 cabeças. Não, ela é um meio. É tipo assim, o meu trabalho é o meio. Porque não adianta você ter uma comunicação maravilhosa e seu produto ser uma merda. Não adianta seu produto ser maravilhoso e sua comunicação ser uma merda. Eu já ouvi alguns, acho que da própria Betina mesmo, acho que foi, eu fazendo propaganda, mas eu acho que eu tô falando aqui, que só quem sabe, né? Literalmente, sobre ela. Que justamente, quantas vezes tu viu um profissional que é bem pior do que tu, não é o melhor que vende, é o que entende mais. Exato. Então, ou seja, às vezes tu pode ter o melhor produto do mercado, mas tu pode vender 1% do que alguém que tu olha assim, gente, é sério que aquele produto vende mais do que o meu? Não faz nem sentido. Olha, eu sou a prova viva disso e observa. Hoje, querendo ou não, estamos vivendo numa era de que às vezes não é nem a questão da qualidade, é a questão da pessoa ser conhecida. Infelizmente, hoje, quem é mais conhecido vende mais. É quase assim como se fosse o boca a boca, porque o boca a boca, na real, é a melhor forma de se vender. Exato. Porque, ou seja, quando alguém oferece o teu produto para outro alguém, por exemplo, quem nunca ofereceu aquele produto de graça? Eu fui no x-salada ali do seu Zezinho e, gente, vai lá, é maravilhoso, velho. Tu sai daqui com fome hoje, tu faz assim, velho, me falando daquele x-salada, eu acho que eu tô com... Vou lá comer. Pronto. Então, pronto, ou seja, na real eu te vendi sem estar te vendendo. Quem na real, ele fez uma propaganda e eu fui lá, eu gostei porque teoricamente eu não conheço todos, porque nem sempre quer dizer que tu esteja no melhor. Mas sim, para ti, para aquele momento foi agradável. E tu teve uma boa experiência e eu vou lá e vendo para ti sem tu vender. Isso. O que foi sempre um dos meus maiores problemas, entre aspas? É meu perfeccionismo.
Se você me perguntar, Thales, o que é que de fato você tem um treinamento gravado, se você tem algo, produto pronto aqui para vender? Tá, não tenho. Por quê? De fato, é verdade, eu tenho alguns, mas nunca lancei. Agora eu tenho produtos onde a pessoa comprou meu lado intelectual e vende lá, junto com o produto dela. Boa. Tá entendendo? Mas o que é que eu quero dizer na prática é que, por conta do meu perfeccionismo, eu talvez esteja deixando dinheiro na mesa, esteja deixando diversas oportunidades. E uma das coisas que eu prometi para mim mesmo esse ano, que é exatamente isso, tirar o perfeccionismo e colocar o meu conhecimento à prova. Porque eu sei, cara, eu já gerenciei mais de 5 milhões já mais de euros, né? Muito dinheiro. Já fez 6, 7, 6, tanto um monte. Entendi? Eu sei como é que funciona isso aqui, eu sei como é que... Sabe como é que gira. Exato, entende? Aí, o que acontece? O meu perfeccionismo, também minha falta de frequência, minha falta de realmente de constância nas redes sociais. Porque, eu vou ser muito honesto, se me deixar, eu fico no bastidor. Só que eu estou jogando um jogo de ecossistema. Eu estou jogando um jogo agora Agora, que eu me disse, né? 2 anos atrás, a T-Connect era uma. Hoje é totalmente outra. Hoje a gente é mais uma boutique, hoje a gente pega projeto, a gente não pega cliente, então a gente dá consultoria. Lá dentro a gente tem 3 únicos produtos que a gente presta serviço. Não é o negócio local, não, é a forma como a gente entrega os nossos entregados. Aproveita aí e deixa aí vende o teu produto aí, coloca aí, produção, coloca como que faz para encontrar a T-Connect. Bota Thales, tá? Bota Thales que é mais fácil, que é algo que vai encontrar fácil e aí a gente vai bater muito papo, né? E realmente vai vir coisas bem bacanas agora que a gente vai começar. Já estamos aplicando nisso. Então, o que eu ia te oferecer é que de repente um coach de repente pode te ajudar. Né? Não, mas então, tipo assim, o que acontece? Tem muita gente boa no mercado e não é conhecida e ela tem um entendimento muito, muito grande, um background absurdo. Como também tem gente que tem produtos horríveis, mas ela é muito conhecida. Esse é um dos males, né, que temos dentro da internet. Sim, claro, porque às vezes, por exemplo, eu já vi também alguns lances de Instagram e tal, que vai lá, alguém pega um produto e vai lá e pede e conversa com influencer e eu te dou 50% das vendas que a gente fizer que vierem por ti. E aí, essa pessoa vai lá e vende a ideia daquele produto e vende. Só que quem está vendendo o produto é aquela pessoa, mas quem está anunciando essas pessoas não compra o produto por ser daquela pessoa, compram porque aquela pessoa está falando. Exato. É por isso que eu sou muito, uma das perguntas, né, que a gente tem lá nossa checklist que a gente faz para o expert é: qual é o NPS do seu produto? Qual é a nota de promotor? O que é que essas pessoas falam, dão de 0 a 10 do treinamento, do seu treinamento, do que seja. Do seu produto em si. Porque isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque da mesma forma que a gente faz você crescer de forma legítima, de forma realmente meritocracia, que você merece pelo seu conhecimento, que você está gerando e está trazendo realmente, vai gerar resultado para a vida da pessoa, como pode ser ao contrário. E nós não queremos, hipótese zero, de ser realmente estar correlacionado a isso. Sim, claro. Porque... Entende? É porque assim, nosso trabalho a gente acelera. E talvez a gente pode estar acelerando ou fazendo coisas ruins. Claro. Então a gente tem muito cuidado. Uma das coisas que hoje em dia eu vejo a pessoa empurrando o tráfego pago. Sabe? O que mais está aparecendo dentro dessa Portugal é que eu faço tráfego pago, e pega qualquer cliente, não importa e tal. Só quer saber do ganhar ali, do ganhar, cara. Tenha responsabilidade, cara. No mínimo. Tenha consciência do que você está fazendo. Eu, hoje, mas não. Porque eu sou uma pessoa que eu bato mesmo, eu falo mesmo, não tenho essa... Mas o que eu já recebi de oferta de joguinho, uma aposta, não sei o que lá... O joguinho do tigrinho. Muito mesmo. A gente já me ofereceu dinheiro pesado. E eu não aceitei porque isso aí é meus princípios, é meus valores. Que engraçado, tu falando em valores e tigrinho, essa semana
Eu li uma reportagem que foi filmada uma Ferrari em alguma favela que eu não sei exatamente onde e a Ferrari mandou buscar aquela Ferrari. Porque ela não quer a marca ligada, dela, né? a marca Ferrari, literalmente, Associada, não nada exato. contra andar numa favela, mas ela fazer parte daquele meio e talvez por conta que a forma, talvez que eu acho que a forma acho que foi comprada com o jogo do Tigrinho, não sei ao certo, mas por quê? Porque a marca Ferrari não quer estar em certos lugares, então, ou seja, tem um público que não necessariamente é o adequado para aquela marca. É uma marca cara. Vamos lá. O que é mais importante para você? É a gente fazer um faturamento de 100 mil ou a gente fazer um trabalho para levar a sua empresa a 5 vezes mais? Que é a média aí, mais ou menos de uma startup, que ela pode ir de 5, múltiplos 5 a 12. Tá? É a média. A cada ciclo aí de 9 meses, um ano. Com base no seu faturamento. O que é mais importante para ti? Eu dizer assim, não, vamos fazer um lançamento, vamos fazer agora 100 mil, ou não, vamos fazer um trabalho que vai ser árduo, que vai realmente... Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas a gente vai olhar para valuation e equity. O que é mais importante? O que você... Bom, eu com certeza, como eu estou estudando comportamento humano, desenvolvimento, com certeza eu vou para algo mais demorado, porque se tu quer algo a curto prazo, essa semana mesmo, por acaso, eu estava falando com a minha esposa algo justamente sobre a questão dos valores, que eu tenho a impressão às vezes que aquele ditado do o que vem fácil, vai fácil. Então, ou seja, quando tu paga, por exemplo, um curso, tu vai lá, velho, nossa, às vezes tu vai lá esses magas, esses goela para poder pagar um curso. O resultado que aquilo te dá, velho, não tem preço. Não tem preço. Então, ou seja, quando tu faz algo que tu faz seguindo teus valores, é totalmente diferente que o dinheiro. Porque o dinheiro é necessário. Sim, mas não sei hipócrita, lógico. A que preço? Exato. Então, quando a Ferrari faz isso, ele não está olhando para o agora, ele está olhando para o jogo a longo prazo. Imagina que manchete internacional, Ferrari, modelo X, está associada a jogo disso, aquilo, tal. Quanto é que ela não perde de ações, de valuation, de investidores? Tem mais ações, eu nem visualizei isso. É exatamente isso. É porque hoje, como é que o Thales senta com o empresário? Independente de você ser expert, independente de você ter um negócio local, é de empreendedor para empreendedor, não é de prestador de serviço para empreendedor. Claro, montar um trabalho juntos. Exatamente. Eu sou o teu braço direito aqui dentro do marketing. Tá entendendo? Eu vou ser a pessoa, como eu te falei, a gente ainda estava aqui em off, eu sou a pessoa que vou enxergar as ruas escuras, as lacunas, as fissuras. Então eu tenho que olhar para o teu negócio a longo prazo. Significa que eu vou me manter a longo prazo? Não. Isso não, a gente não sabe. Mas eu vou fazer o seu negócio olhando a longo prazo, porque eu vou olhar para valuation, eu vou olhar para equity, eu vou olhar assim, ó, quanto é que você quer subir a mais na sua margem de lucro? Aonde é que é? Por quê? Porque eu não vou olhar o projeto de movimento, lista e oferta, não. Eu vou olhar movimento, lista, oferta, suporte. Como é que está o jogo? A gente pode fazer um jogo de gamificação para ver o percentual que as pessoas estão terminando, concluindo, quando essas pessoas concluem, qual é a nota que ela está dando para o seu treinamento e o que é que ela acha que pode melhorar. Aí eu faço agora uma otimização e volto. Então é retroalimentação do quê? Do projeto em si. Eu tô levantando, não é um produto, eu estou levantando a empresa. É o projeto todo, porque Exato. não adianta tu pegar e ir lá e subir lá uma pessoa e deixar o resto. Aí entra o ponto que eu bato muito. Por isso que quando a pessoa fala, eu sou gestor de tráfego, você é apertador de botão ou você é estrategista?
Porque a gente tem 3 fases, né? A gente tem o gestor de tráfego, a gente tem o head de tráfego, a gente tem o estrategista de tráfego. Head tráfego. Head de tráfego é a pessoa que ele pensa a forma de como a gente criar o resultado. Como é que campanha ele vai subir, qual é a plataforma que ele vai investir, qual vai ser o fluxo mais, qual vai ser as métricas que está dando, ele vai puxar as métricas, o que está dando, o que não está dando, são as coisas, porque a gente tem o funil e depois a gente tem a parte do funil. Eu chamo o Wilton pega e faz gerenciamento de toda a parte do conteúdo orgânico. A gente monta o funil ali dentro do funil, amplo. Aí tem o outro funil que é a parte do pago. E se eles não andar lado a lado, o Wilton vai para o norte e eu vou para o sul e faz como? Aí o copy já mete uma outra conversa. Aí o design já começa tal. Aí começa a coisa se perder. Rola uma desarmonia. É por isso que o nosso método, a gente tem 3 métodos, que é exatamente direcionado só para a comunicação, outro só para funil, outro para o tráfego. Mas eles andam todos de forma realmente casada. E dentro dele a gente vai criando micros tráfegos, micros funis, micros fluxos. Aí a gente vai catando os micros resultados. É aqui que porque eu estou olhando para o teu negócio, cara. Eu não estou olhando para uma xícara, eu estou olhando para o prato, eu estou olhando para o garfo, eu estou olhando para a faca, eu estou olhando para tudo. Eu estou olhando para o teu ecossistema. E quando eu falo, você é o quê? Gestor de tráfego? Por que você só vai ser apertador de botão, cara? Para cobrar o quê? 100, 200, 300 euros? Teoricamente, apertar botão até a própria pessoa consegue fazer isso. Como é que você quer ser considerado e como é que você quer ser valorizado só apenas para se executar aquilo que é mandado? Entendi. Porque você vai ter que olhar para o negócio do teu cliente, não é para o produto. Para direto, né? Como eu estou na área de tráfego, o meu cliente investiu 300 e teve 150 leads e teve não sei quantas vendas. E agora me diga, de fato, quantas voltaram? Qual é a LTV? Qual foi o CAC de verdade? Quanto é que você baixou de custo? Ou, de repente, quanto realmente de faturamento você trouxe líquido? É diferente. É diferente você faturar 100 e levar para casa líquido 10, que é muito diferente você faturar 50 e levar para casa 40. Entendi. Literalmente um ecossistema completo para poder avançar, porque se tipo, tu vai tomar banho e tu não lava uma parte do corpo. É isso, entendeu? É isso, cara. É porque assim, tráfego é complexo, funil é complexo, muito, comunicação é complexo. Escolhas é difícil, cara. Não, que a coisa é difícil, fica. Vai mexer no Instagram. Vai pra dopamina ali. Thales, nossa, eu faço conteúdo, mas eu não cresço. Eu também não cresço. Se não fosse difícil, todo mundo fazia. Hoje meus stories, que eu postei uma fotinha que eu tava lá ontem com minha esposa e minha filha, tomar um vinho, comer uma carne e tal, deu 150 views. E não sei quantos coraçãozinho, tal. Uhum. Isso aqui significa alguma coisa? Talvez sim, talvez não. Depende da sua perspectiva de olhar. Depende o que tu quer comunicar. O que eu estou aqui? Conexão. O que é que eu fiz? Ontem eu estava lá no mercado, eu estava escolhendo um vinho. Vamos comer carne e tal. Estava sozinho, né? Minha esposa estava no carro com minha filha. Eu estava lá, eu vi um português, falei assim, brasileiro, né? Eu falei assim, peraí. O que você vai comer? Eu falei, vou comer carne e tal. Ele, peraí, posso? Ele perguntou, posso? Sugerir? Eu sou colecionador de vinho, vou sugerir. Você gosta de vinho o quê? Mais forte? Mais forte? Eu falei, não, mas eu sou um aspirante a vinho. E realmente uma coisa que eu passei agora a gostar de vinho. Ele falou assim, tem esse aqui, que é um tino um pouco mais fraco, um pouco mais menos aveludado e tal, que vale a pena. Ou tem esse aqui, que é mais. Então, um era um DOC, um Douro, um DAMP, e o outro era o de Setúbal. Eu falei assim, vou pro de Setúbal aqui. Aí eu perguntei, qual que o senhor indica de fazer? Esse ou esse? Ele falou assim, vai nesse. Aí eu trouxe. E eu fui lá, comprei. Beleza. O que eu fiz? Eu trouxe, hoje eu cheguei com a garrafa aqui para dizer, não foi? Olha, é verdade, muito obrigado. Não, mas você está entendendo? É exatamente, isso. É a questão do que, quando você olha para todo
negócio. Aí você começa realmente, de fato, a agregar mais do que a prestação de serviço. É o a mais. É o a mais. É o a mais. É o a mais. E na real hoje é algo que falta no mundo em si. É o a mais, porque as pessoas literalmente acabam gastando tanto tempo, às vezes, com propriamente um telefone na mão, que às vezes acabam se esquecendo, bom, até de filhos por aí, né? Graças a Deus, eu até estava te falando no off, nos últimos 3 anos eu tive que levar e buscar a pequena às 9 da manhã e buscar às 5h30. Eu sei. Eu não me esqueci nenhuma vez dela. Eu falo isso com muito orgulho. Este ano ela já não precisa mais que eu vá buscar e levar. Então, ou seja, literalmente tu não, às vezes, se preocupar com o outro de forma propriamente. Às vezes vem cliente e tal, que a gente atende fazendo as sessões, e às vezes as pessoas se esquecem de coisas simples, coisas básicas. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um dos jogadores. A gente tem um projeto que a gente começou com um clube de futebol, e um dos jogadores, ele estava falando lá e ele falou que ele esqueceu de uma coisa básica. Eu falei, gente, como assim que tu esquece desse tipo de coisa? Eu não vou falar aqui porque senão as pessoas vão saber Senão vai saber quem é. Melhor. Deixa no off. Deixa não. Mas o básico bem feito funciona e muito. É o famoso feijão com arroz, Feijãozinho com arroz bem feito. Expert, dono de negócio, gestor de tráfego, head de tráfego, pessoas que profissionais assim como eu, marqueteiro, o básico funciona. Não inventa a roda já está criada. Coloca a tua autenticidade, coloca o teu verdadeiro. É verdade. Acabou, cara. Ai não, porque eu vou criar uma coisa assim mirabolante, que eu vou botar uma headline assim, que eu vou botar um botão aqui. Não. Vai por parte. Marketing é exatamente isso. Brand é uma coisa. Marketing é velocidade. Brand é maximização, é marcar de fato na pele. Marketing não, você vai criando micros momentos. E aí você vai melhorando. O Até que chega, né? Entendi. Pô, eu fui lá, criei a caneca sem a alça. Pô, o que as pessoas estão falando? Qual é que está sendo a solução? Quanto é que está sendo a taxa? Putz, peraí, vou colocar a alça para ver. Ok, tal. Tá branca, agora vou criar uma amarela. Você tá vendo? O problema é que as pessoas querem inventar desnecessariamente. Aí não tem resultado. Porque você não ouve mais e fala menos. É verdade, afinal de contas, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E geralmente a gente mais fala, e quando eu falo a gente, é num global. Eu também, exato. O que acontece? Hoje, os experts, principalmente, quando tem muito seguidor e tal, é normal, pega aquela parte do ego e tal, aquela coisa toda, e às vezes não escuta quem está pagando. E quem que paga? É o teu cliente. Quem mantém o negócio? É o teu cliente. Então escuta, cada feedback, nossa, vale tanto. Eu aprendi dar feedback e receber feedback aqui em Portugal, porque no Brasil, eu acho que até falei no primeiro podcast, eu falei sobre isso, e que eu era uma pessoa um tanto quanto meio que arrogante. Eu tenho a impressão que aquela vez eu achava que eu sabia tudo. Era a tua única verdade e era a verdade. Não, gente, pelo amor de Deus, a minha esposa falava algumas coisas, ela falava pra mim, gente, tu precisa de terapia. Eu não sou maluco, gente, para com isso. Hoje em dia é meu trabalho. Não, e é engraçado que lá no início, bom, porque eu venho de uma família um tanto quanto humilde, e eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade aquela vez e tudo mais, era literalmente era trabalhar para poder se manter. Sim, claro. E nesse processo aí, eu tive lá, num passado lá, um sonho de ser psicólogo, mas mesmo assim, eu queria ser um psicólogo, mas eu não aceitava a ideia de eu ter um psicólogo. Olha a incongruência na parada. Exato. A tamanha como às vezes nós somos realmente, literalmente ignorantes, né? Ao ponto da soberba, de que a verdade é a minha e tal.
Ou seja, hoje em dia, quanto mais eu leio, eu tenho a impressão que menos eu sei. Parece que quanto mais eu estudo, parece que assim, ó, por exemplo, assim, ó, às vezes eu pego propriamente do Instagram, eu achei assim, gente, eu já entendo o suficiente. Mas às vezes o teu suficiente não é nada. Não é. Tu veio aqui, tu literalmente me deu uma aula de Instagram, como fazer, como não fazer. Ou seja, vamos por aí, esse tempo que tu tá aqui é nem 0,5% do que tu estudou. Mas assim, você pegou um ponto que eu acho muito interessante, que é o suficiente para você começar. Claro. Então começa. Sim, e o importante é começar. Foi propriamente que antes, quando chegou aqui, de onde que surgiu a ideia? Realmente é um projeto de gaveta que tu vai lá e tu deixa, e quando tu deixa aquele projeto de gaveta, se tu não for lá resgatar ele não vai sair de lá sozinho. Exato. Tanto é que dizem que o cemitério é o lugar que tem mais ideias. Uhum. Por quê? Porque na real as pessoas não colocam em prática. E aí, ou seja, quando tu começa a fazer algo, tu coloca data, porque tu tem que colocar data. Se tu não colocar uma data... Datou já era. Datou, pronto. É assim, colocou a data e realmente, de fato, você assinou o contrato que não vai voltar atrás, a não ser que aconteça um colapso, uma coisa... Claro. Mas mesmo assim, ainda tu tem a opção de adiar. Colocar uma nova data. Olha, por exemplo, o próprio podcast eu tinha colocado para ser estreia dia 5 de setembro. Sim. Mas, por motivo disso, daquilo, eu percebi que não era tão fácil construir um podcast. Como diz a minha Modi, te amo. Mas ela falou assim, mas não é só colocar um celular assim, a gente falar na frente o podcast, e essa gravação vai para onde? E daí tu vai ter que pegar de um telefone, do outro e do outro, de 3 telefones, juntar aquilo para te poder fazer edição. Gente, pelo amor de Deus, tu vai passar 3 dias editando um podcast. Então, mas foi suficiente para você começar. Não, exato. E daí, ou seja, não deu aquela data do dia 5. Tá, aí o dia que eu remarquei para o dia 27 de dezembro. E pronto, começou. E tá aí. Começou. Então, ou seja, o importante é começar. E que se tu tem algo, fala para a câmera aqui, se tem algo que tu quer fazer e não faz a mínima ideia como, coloca uma data, coloca a data, hora, local, que isso vai acontecer. Thales, olha para a tua câmera agora, deixa aquela mensagem que tu gostaria de deixar para o mundo, que fosse vista por todos os seres humanos desse planeta. A mensagem que foi por esses, pelo menos, 6 últimos anos, coloca o pé que Deus coloca o chão, cara. E acredita, e assim, vai ser difícil, sim, não vai ter no momento de muito apoio, mas faz. Não vai ter pessoas zombando, faz. Que vai ter um momento em que quando começar a dar certo, aí, meu amigo, tá aí, tá feito. É muito bacana que tu fez o comentário sobre o acreditar. Eu, atualmente, ando andando numa linha desse lance de acreditar. Assim, eu tô quase como se fosse uma religião. Porque, bom, eu já li a Bíblia 3 vezes, quando eu tinha até meus 16 anos, mais ou menos. Então, só que em compensação, até meus 20 anos, eu li apenas 3 livros. Até meus 37 anos, eu tinha lido apenas esses 3 livros. É o lance de eu achar que eu era superior, que eu não precisava. Então, ou seja, depois disso tudo, até por eu às vezes discordar de alguma coisa da Bíblia e eu achar, não, eu tenho minha verdade, e minha mãe sempre dizia assim, que tu tem que acreditar. E tem coisas que mãe fala e fica na tua cabeça e tu não consegue explicar. E
Foi passando o tempo, e hoje em dia parece que tudo que ela falava para mim parece que faz todo o sentido, e principalmente nesse lance de acreditar, porque às vezes tu tem uma soberba tão grande dentro de ti que tu não consegue acreditar às vezes na tua própria capacidade, que às vezes tu acha que os teus sonhos são poucos, são pequenos, e para ti continuar e em busca deles, tu tem que dar alguns passos atrás e entender que tu não é o dono da verdade e que se tu acreditar, tu consegue o que tu quiser. Exato. Foi agora há pouco tempo que eu fiz uma análise de fato e tomei a decisão de vir para o front. Né? Eu sempre fiquei, vou, não vou, depois começava, parava. Para o front é realmente tornar um especialista um pouco mais público, né? Eu era daquela pessoa que fazia um movimento ali um pouquinho e depois parava. Não, hoje eu estou realmente, e repaginei, também fizemos grandes mudanças no negócio, todo o ecossistema. E aí, um certo dia, eu estava em uma reunião, um cara muito grande, e ele me fez a pergunta assim: como que é que você é tão bom prestando serviço para os outros? Que no caso agora você está aqui para mim. Né? A gente está aqui, você está na mesa, você está olhando para todo o meu negócio. Eu estou falando de um negócio de uns 2, 3 milhões de euros. Uou. E você não olha para você. A pergunta é, será que você acredita mais em mim do que em você? Ui. Cara, aquilo ali me fez Te bota para pensar 2, 3 vezes, 50, 100, vai e volta, o tico-teco. No coaching a gente diz que tem o self 1 e o self 2. O self 1 é aquele camarada que é todo certinho, alinhado, regradinho. E aí o self 2 é o malandrão. É aquele que tu vai lembrar de uma música, que tu vai recuperar alguma coisa. Não é aquele camarada que estuda 5 horas para uma prova de matemática para lembrar. Então, ou seja, são formas diferentes que o nosso cérebro... Eu também estou estudando um pouco também de... Até isso... neurociência, que daí ajuda. Tem um filme muito bom para quem quiser entender um pouquinho, às vezes, dos seus pensamentos divertidamente. Eu assisti os dois. Tu tem filho? Não, e aquele filme justamente porque é uma faculdade, né? Eu posso dizer que é uma aula. Tem um camarada que ele fala muito sobre neurociência, o Wesley. Gente, eu já fui aquele camarada... reservatório da dopamina. É? Sim. Olha, por acaso... Eu sou a pessoa que eu mais temia, eu me tornei um nerd, cara. Olha aí. Por incrível que pareça. O Wesley, por acaso, ele fez uma resolução, acho que em 30, 40 minutos desse filme. Gente, assim, é algo magnífico. Assim, ó, o filme já é bom, o Wesley é bom. O Wesley falando do filme, assim, ó, é algo assim, ó, surreal. A forma que tu entende... Às vezes os porquês, porque às vezes a gente não sabe os porquês, porque às vezes a gente faz coisas que nem a gente mesmo sabe o porquê, e ali tu consegue pelo menos, eu fiz isso por causa disso e por causa daquilo, porque às vezes quando tu começa a fazer algo, o nosso cérebro, hoje, eu sei que ele é viciado em rotina. Ele adora procurar uma rotina para ele não precisar gastar. Ou seja, quanto mais ele puder resguardar a sua energia, melhor. Ou seja, eu comecei num projeto, dia 8 de fevereiro do ano passado, de tomar banho frio. E agora eu acho que está literalmente de verdade, eu acho que faz uns 3 meses aí, assim, um pouco antes da minha cirurgia, eu comecei a me acordar às 4 da manhã. Eu coloquei meu despertador para despertar às 3h59. Às 4 horas eu me acordava e eu ia para o meu banho frio. E assim foi indo. Eu fui para a cirurgia, voltei da cirurgia. Quando eu cheguei em casa depois da cirurgia, eu já, naquele momento,
eu já estava me acordando às 4 da manhã de novo. Mas que raio mesmo? Por que eu tô me acordando às 4? Eu não preciso, gente. Vamos dormir até umas 9, 10 horas, gente. Tô cheio de ponto Você vê aqui. como é que é a rotina, Pelo amor de Deus. tudo. Eu ficava na cama brigando comigo Exato. interiormente, dizendo, pelo amor de Deus, dorme. Não adianta. Aí levanta, vai fazer uma coisa, tu acha coisa para fazer. Aí, posteriormente, eu avancei um pouquinho mais o despertador para 3h45. Eu acho que na última semana inteira eu tô despertando às 3h35, sem despertador, sem nada. Você vê como é sem que é nada. E eu vou pro banho frio, tipo assim, ali durante essa cirurgia eu acho que eu tomei 2 banhos mornos, porque a Juliana falou, não sei o que, eu, tá bom, eu vou ouvir. E mas eu não tô confortável com essa água morna aqui, eu vou voltar pro frio. E ela, mas tu vai ficar doente, tá tudo costurado. Não, gente, eu vou. E eu fui pro banho frio de novo, e hoje eu me acordo todo dia às 4 da manhã e eu tomo meu banho gelado. Então, ou seja, o nosso cérebro, ele vicia em rotina. Ele é muito, ou seja, quando tu tem uma rotina, tu cria ali um ecossistema, principalmente quando tu deixa as tuas coisas de lado. Por exemplo, se tu deixa teus projetos de lado, pronto, tu começa a ter mais tempo, tu começa a visualizar, tu começa a se cobrar. Quando chega, por exemplo, ali por volta de 7h30 da noite, eu já estou exausto. Já tá ali. É aquele momento que tu já não está mais nem pensando. Então, ou seja, tu quer descansar. Então, quando nós queremos algo, corre atrás, faz, coloca numa planilha, coloca uma data, que acontece. A sua audiência aqui, a maioria são empreendedores, aqui a tua audiência no podcast, são pessoas que Então, agora, nessa parte agora, é a ideia, porque a outra parte, quando a gente fez na primeira temporada, eu não tinha um critério. Okay. Veio um advogado, veio um DJ, e não que eu não possa trazer um advogado e um DJ de novo, claro que sim, porque até mesmo é desenvolvimento pessoal, mas cada um tem a sua história e o objetivo realmente é a ideia do conhecimento pessoal, ou seja, se desenvolver pessoalmente, propriamente com os seus próprios projetos. Sim. É exatamente por isso que eu perguntei, porque assim, com certeza do outro lado vai ter gente com projeto engavetado. Com certeza tem gente agora com tudo pronto e não sabe por onde começar. Da trava, autocobrança, o perfeccionismo, assim como fui eu. Eu tenho um perfeccionista ali, né? Ô, produção. Tá aí? Tu me escuta? Quais são alguns conselhos como estrategista de tráfego eu deixo? Tá? Primeiro de tudo, entenda quem é você. Thales, eu quero entender um pouquinho mais, quero ir mais a fundo. Entenda seu arquétipo. Qual arquétipo? Quem é você de fato? Eu sou uma pessoa de estratégia, eu sou uma pessoa de olhar o negócio, eu sou uma pessoa de enxergar as lacunas, eu sou uma pessoa de... Aqui é o direcionamento e é para aqui que a gente vai. Aí o que eu fiz? Eu também estava na execução, só que aí a minha execução começou a ser o meu impasse para eu crescer aqui como estrategista. O que eu fiz? Trouxe pessoa que é diferente de mim, que é a pessoa da execução. Boa. Então, por acaso no coach, deixa eu até fazer um comentário aqui, é uma linha de comportamentos, ou seja, nós, seres humanos, nós somos classificados em 4 perfis. É o executor, que é aquele camarada que, velho, tu convida ele para ir no mercado. Ele já está te esperando, ele já está te esperando lá na porta. O que tu está fazendo aí que não veio ainda? Aí tem o comunicador. O comunicador é aquele que fala pelos cotovelos. Ele fala que ele vai no mercado, mas até ele no mercado, ele já vendeu 5 copos. Ok? Aí também tem o planejador. O planejador já é aquele camarada que assim, ó, que, vamos continuar no exemplo do mercado, que ele fala assim, olha, eu preciso ir no mercado, eu preciso trazer água e tal. Ele faz uma lista de coisas que ele precisa trazer, mas dali a pouco, quando vê, passou 6, 7, 8, 10, tá 3 dias e ele ainda não foi no mercado. E aí também tem o analista, que o analista, na real,
ele é aquele cara que ele faz análise. Nossa, se eu for no mercado, eu podia trazer uma água, eu acho que eu poderia comprar um... Não, pão, não vou querer comprar pão. Ou seja, ele faz tanta análise Que acaba... Então, ou seja, tem esses 4 perfis. E, ou seja, nós até podemos mudar. E isso eu sou prova viva porque eu mudei. Eu era um comunicador executor. Aquele camarada que ia para o mercado correndo e falava. Não que eu não parei de falar. Eu não parei de falar, eu ainda continuo sendo um comunicador. Mas eu virei um pouco planeador. Porque quando tu quer mudar, fazer algumas mudanças, tu precisa colocar um escrito, tu tem que ter uma tabela para te seguir. E aí, ou seja, no momento que para te seguir essa tabela, tu precisa fazer mudanças. E eu comecei a fazer essas mudanças. Então, no caso, quando tu tem mais de um perfil em certos locais, aquilo começa a andar. E eu te falei, não sei se eu falei isso antes do... Não, acho que foi antes do podcast. Começou a gente aqui, era eu, minha esposa e meu filho de 16 anos. Hoje nós estamos com uma equipe de 9 pessoas no podcast, porque tem coisas que eu não sou bom. Nossa. E eu não vou e você treinar. reconheceu, né? Tu tem que entender. Tem que ter humildade. Tu tem que ter humildade assim, para saber que tu não é bom em tudo. E se tu pegar alguém para suprir um déficit, tu consegue crescer muito mais rápido. Exatamente. Minha mãe sempre dizia, uma andorinha só não faz verão. Então, ou seja, tudo isso, se a gente colocar e ter um bom projeto, buscar pessoas, tu decola. É isso aqui, esse ponto. E a gente já vai finalizar, que é o seguinte. Reconheceu em que fase você está e o que é que você quer buscar? Faz um plano apenas para 15 dias. Thales, me dá agora realmente um passo a passo. Vamos lá. Primeiro ponto é o quê? O movimento. Então, faz um funil de seguidor. É o quê? É criar uns conteúdos de níveis de consciência, fazer essas pessoas chegar ao seu perfil, ver que a sua vitrine de fato, tem a geração, tem agregação de valor, tem coisas ali a mais e dar um voto de confiança que é te seguir. Isso aqui já é 50 caminhos andados. Se no momento em que você está não tem financeiro, não tem caixa para usar o tráfego, então gasta mais energia, deposita mais energia e cria mais conteúdo. Vai criando conteúdo e vai socando, porque quando tiver o dinheiro, todo aquele teu conteúdo vai ser usado. Exatamente. Não, Thales, eu acredito que eu tenho uns 2, 3, uns 5 euros para começar. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer a mesma jornada, você vai postar e você vai ver qual daqueles 3 conteúdos mais gerou resultado. E aí você vai pegar ele e você vai usar no tráfego pago. Acabou. Mas, Thales, eu quero vender. Calma. Tu demorou 9 meses para nascer. Entende? A maioria dos projetos empacam, a maioria dos projetos para é porque quer olhar como eu olho. Mas eu tenho uma equipe e tenho um olhar que é exatamente para isto. Mas não sou eu que executo tudo. Entende? Então, entende primeiro quem é você e que fase você está. Entende aonde você quer chegar. Maravilha. Ponto. O que eu tenho agora de armas? O que eu tenho para fazer aqui agora? De instrumentos, de ferramenta. Vou criar o roteiro, eu vou gravar e eu vou editar. Maravilha. Não, eu vou criar um roteiro, eu vou gravar, mas vai ter uma pessoa para editar. Maravilha. Mas pensa por 15 dias. Recalcula. A curto prazo. O quê? É o quê? Eu planejei, eu executei, agora cabe a mim o quê? Analisar. Se eu conseguir analisar, eu faço o quê? Melhorar. Eu melhoro, eu otimizo. E aí, isso é uma retroalimentação. Agora, eu vou para mais 15 dias. Daqui a pouco você está com 13 meses. Você começa a vender sem mesmo pensar. Aí, agora, o que é que você vai pensar? O que é que você faz com esse caixa? É investir. Aí, pronto. E aqui está o teu negócio está indo. Então, desempaca disso.
tira lá, vai lá, abre um computador, um bloco de nota, uma cartolina e diz assim, primeiro passo, o que Thales disse são os meus temas, são minhas quebras de objeções, são os conteúdos onde eu quero que a pessoa me dê pelo menos o primeiro voto de confiança, quer me seguir. Pronto, gravei e tal, agora eu vou postar. Postei 3, qual mais deu engajamento, qual mais deu interação? Pronto, eu tenho dinheiro, vou investir, se eu não tenho, faço mais conteúdo com base naquele. E aí, o movimento começou, cara, o movimento começou. E o movimento vai e se perpetua. Exatamente. Inclusive, você que quer fazer o seu movimento, anuncie a sua marca aqui no podcast. Pronto. Maravilha. Bom, cara, valeu, brigadão. Não, eu que agradeço, foi incrível. Pô, espero que tenha agregado. Agora tu senta aqui e nós vamos conversar. Gente, um grande abraço, obrigado de verdade pelo convite, adorei, estou à disposição.